O exemplo aqui é bastante simples. Nós vamos pegar aquela tabela ou aquela árvore gerada e vamos codificar uma mensagem, né? Uma sequência arbitrária de caracteres. Então veja, eu estou arbitrando aqui a sequência U, V, U, X, Y, W, Y. Mas é claro que o documento que seria interessante codificar seria aquele que gerou essa distribuição de letras, né? Muito bem. Essa codificação, ela basta ser baseada nessa tabela. Só isso. Vamos lá. O U está aqui na tabela 101. Então eu escrevo no meu novo arquivo os bits 101. Depois vem o V. Olha o V aqui, 01. Ok. Vou encaixar esses bits lá no meu arquivo. Depois vem outro U, que é 101, a gente já sabe. Agora um X, 00. Y, 11. W, 100 e, finalmente, um Y, 11. E aí eu estou supondo que viriam mais outras letras ali que eu não quero representar. Só que o meu arquivo não é baseado em bits. Um arquivo é construído a partir de bytes. Então eu preciso transformar essa sequência de bits em bytes. E esses bytes, obviamente, não serão os bytes originais do U, do V, do U, do X, do Y, do W, do Y, porque senão eu não teria compressão nenhuma. Então como que eu faço? Um byte é um conjunto de 8 bits. Então, separei 8 bits aqui, 8 bits ali, e continuaria com esses 8 bits a mais até completar o meu documento. Se o meu documento fechasse com apenas um bit no último byte, aí depende no meu processo de codificação como que eu vou representar o resto ali. Seria tudo 0, seria tudo 1, seria qualquer coisa, mas eu preciso saber que essa minha mensagem estaria com 17 bits válidos apenas, tá? Esse é o outro momento que nós vamos ver no algoritmo como resolver. Ok. Aqui, então, eu preciso ver qual é a representação desse byte 1010, 1101 e desse byte 001, 1001, né? Então, já calculei. O primeiro byte em hexa ele tem valor AD, ou em decimal o valor 173, e o segundo byte é o 39 em hexa e 57 em decimal. E esse cara eu ainda acho uma representação na tabela ASCII, ou seja, se eu abrir o meu arquivo, eu vou ver lá um 9, o caráter 9. Mas 173 já não tem um símbolo representável, ele está além dos 128 primeiros caracteres da tabela ASCII, que são aqueles que a gente consegue ver uma representação visual, né? Mas o que interessa é que se você abrir o arquivo, você vai ver um byte 0D e outro byte 39 e outros bytes semelhantes, que não mantém qualquer relação com os U's e V's e X e Y e W's que eu tenho ali, tá? Nenhuma relação desse cara ou desse cara com aqueles lá de cima. Porém, de alguma forma, essa representação está lá. Então, na hora de eu compactar, a operação é muito simples. Isso aqui provavelmente será um vetor. Eu vou pegar cada valor possível e checar no vetor qual que é a sequência de bytes e vou adicionar esses bytes à minha nova mensagem, que em determinado momento será convertida para uma representação baseada em bytes. E no processo contrário? Então vamos supor que agora eu queira fazer a leitura. Eu tenho aquela sequência de bytes, né? Então nós vamos para a decodificação, eu tenho aquela sequência de bytes e eu preciso decodificá-la. Aqui a tabelinha não me ajuda. Quem me ajuda é a árvore. Então, eu posso, nesse momento, reconstruir a árvore a partir da tabela, para não ter que armazenar as duas representações, e aí proceder à codificação. Olha, a codificação ela é muito simples, né? Vou pegar aqui a caneta. Eu vou pegar essa sequência de bits e vou descendo na árvore tantas vezes quanto forem necessárias. Então, vamos lá. Primeiro bit, 1. Então, vim para cá. Cheguei a uma folha? Não. Os meus símbolos estão todos nas folhas. Depois um 0. Venho para cá. Depois um 1, venho para cá. Olha quem que eu achei aqui, U. Então, esses 3 bits representam o U, que é exatamente o que eu vou ver aqui, tá? Depois, o 0 e 1. Então, eu tenho um V. Eu já tinha apertado aqui. Depois eu tenho, então foi aqui, né? Foi o 0 e 1. Só pegar a caneta de novo. Então, eu tenho 0 e 1, esses caras também já foram. Depois eu tenho 1, 0, opa, 1, 0 não chegou em folha não. 1, de novo, outro U. Depois eu tenho 0, 0, cheguei no X, então próximo símbolo X, esses dois caras já foram. Depois eu tenho 1, 1, 1, cheguei no Y. Depois eu tenho 1, 0, 0, 1, 0, 0, cheguei no W.
depois eu tenho um 1, cheguei no y, e assim eu sairia codificando. Ou seja, eu vou descendo a árvore, quando eu chego na folha, eu gero o símbolo da saída e volto para a raiz e vou descendo a árvore, é só isso, né? Algoritmo super simples, a codificação é simples, a decodificação é simples, eu só preciso gerar os códigos antes, né? E aí eu sigo ali aquela estrutura de criando árvores binárias com cada símbolo, põe numa pilha, e sempre tirando os dois menores eu vou recombinando uma nova árvore até ter uma árvore só. Simples, né? Tenta fazer, né? Tenta fazer um exercício assim e a gente vai ver o algoritmo disso mais tarde, né? A implementação e também é tão simples quanto o algoritmo. Agora, no próximo a gente já muda para outro tipo de algoritmo com outra lógica. Te aguardo lá.